Nós sabemos que Deus lá no Egito vai levantar um homem que ainda era um bebê. Nós sabemos que Moisés, quando ele nasce, sua mãe consegue escondê-lo. Porém, ele vai crescer e ela disse: vou pegar um cestinho e vou colocar ele nas margens do rio Nilo. E a Bíblia então vai nos falar que a filha de Faraó estava se banhando no rio Nilo. E havia no Egito um rei que não havia conhecido José. E esse José é o filho de Jacó. E quem é esse Jacó? É o filho de Isaac, é o filho da promessa. O filho da promessa do pai Abraão. A Bíblia então vai nos falar que esse menino que estava no cestinho, que quando o Faraó manda matar todas as crianças, teve um jeitinho lá, que a mãe conseguiu esconder o menino, porque ela achou ele bonito, achou ele graúdo, mas olha o Senhor trabalhando lá no coração daquela mulher. E ela consegue esconder Moisés, ainda menino, ainda bebê, coloca ela às margens do rio Nilo, e a Bíblia vai nos falar que a filha de Faraó estava se banhando, viu a criança, retira ele, vai dar o nome dele de Moisés, porque das águas o tirei. E nós sabemos que a irmã de Moisés estava espreitando, estava vigiando, vai virar para a filha de Faraó e vai dizer: eu conheço uma mulher que pode cuidar dele, pode amamentar até ele crescer. Então o menino vai para a casa da mãe dele novamente, agora a mãe cuida e ainda ganha um salário, porque a filha de Faraó estava pagando um salário para que ela cuidasse da criança. Porém o menino, ele cresce, ele vai voltar para o Egito, ele vai ser ensinado, e num período de 40 anos nós sabemos que Moisés vai viver no Egito, vai ter o conhecimento da lei do Egito, vai falar como os egípcios falavam, vai se vestir como os egípcios se vestiam, vai aprender até a cavalaria, a instrução, a ciência, a sabedoria que os egípcios tinham, mas tinha algo que o Egito ainda não tinha contaminado na vida de Moisés. E o que é, irmã Yasmin? É o coração. Porque a Bíblia vai nos falar que quando Moisés desce para ver os seus irmãos que eram hebreus, ele vê um machucando o outro, ele vai pegar e vai matar o homem, porque ele vai se irar. Está machucando meu irmão, está machucando o hebreu. Tu pode ir até pro Egito, mas o Egito não tem nada para te oferecer. Pode até mandar ele baixar, pode até mandar a roupinha, pode mandar o fio do teu cabelo, muda a cor, muda o corte, mas não muda a essência de adorador que tem dentro de você. Não vai mudar aquilo que Deus plantou dentro de ti, porque não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que escolheste a vós. Onde tu estavas, João, quando eu fiz o firmamento da terra? Foi você que me deu conselho para que eu fizesse a terra. Então não foi você que fez, sou eu que quero, e quando eu quero não tem como fugir. E agora Moisés vai esconder o corpo na areia. Só que a areia não é lugar de esconder pecado. Por quê? Porque o vento veio, o corpo foi destampado. E no dia seguinte Moisés desceu para o arraial de novo, e ele vai ver os homens brigando e vai tentar impedir. Aí o outro vai gritar e falar: quem te pôs para ser juiz entre nós? Vai fazer como fez com o egípcio e vai me matar também. E aí Moisés, ele vai ter conhecimento de que Faraó já estava sabendo, e agora ele foge. A Bíblia então vai nos falar que nesse período de 40 anos de Moisés no Egito, ele vai ter que fugir, mesmo ele sendo um príncipe. E ele foge do Egito, e agora 40 anos Moisés está no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E teve um dia que esse tal de Moisés, ele vai subir, a ovelha vai se dispersar, e ele está caminhando lá no monte. E o Moisés saindo atrás. A Bíblia então vai nos falar que lá no Monte Chorebe, uma sarça começou a pegar fogo, e Moisés então ele olha para aquela sarça que pegava fogo, e ele ficou atraído pelo
Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Há alguns estudiosos que vão dizer que Moisés continha debaixo da sola do sapato. A sola era egípcia, era lá do Egito. E tem alguns estudiosos que falam que Deus, quando vê que a sola do sapato de Moisés era egípcia, manda ele tirar o sapato. Mas nós também temos o conhecimento de que quando nós tiramos o calçado na Bíblia Sagrada, perante a uma situação, isso significa que nós estamos firmando um compromisso, porque nós vemos que quando um dia se casar, o marido vai tirar a sandália perante os anciões, porque ele está firmando um compromisso com aquela mulher. Então imagina que Deus está olhando para Moisés e falando: primeiro tira resquício do Egito para entrar no santo do santo, Moisés. Primeiro tira o resquício daquilo que ficou dentro de ti, porque pode ter escondido de todo mundo, mas aos meus olhos eu vejo todas as coisas. Pode ter mudado o jeitinho, agora está fazendo um trabalho diferente, mas eu ainda contemplo a sola do teu sapato. Ele é o Deus que contempla o oculto e o escondido. Ele é o Deus que vê todas as coisas. E ele está dizendo para Moisés: vai tirando o resquício do Egito, que na minha presença para vir tem que deixar tudo para trás. Que às vezes nós pensamos que nós iremos vir e não vai ter transformação. Mas o Evangelho é transformação, é mudança. Eu posso vir como eu estou, mas eu não posso permanecer. Porque Evangelho que não tem mudança não é Evangelho de verdade. Mas por que você está falando isso? Porque é o Cristo, o Verbo vivo encarnado, quando veio no ventre de Maria, se fez de maldito por nós, ele vai dizer: vocês querem até me seguir, pode me seguir, mas primeiro tem que pegar a sua cruz, negar a si mesmo, e aí você pode vir atrás de mim. Olha o reflexo. Moisés está lá olhando e Deus falando para ele: aqui tem que tirar resquício do Egito. E outra, para vir para a minha presença tem que firmar compromisso, porque eu não tenho nada com quem não tem compromisso comigo. Eu não firmo compromisso com quem não tira as sandálias na minha presença. Eu não firmo compromisso com quem não tem compromisso comigo. E a Bíblia então vai nos falar que Deus vai dizer para Moisés: Moisés, lá no Egito, o povo está clamando por um libertador, porque Faraó, ele está perseguindo o povo. Porque nós sabemos que no capítulo 1 de Êxodo, Faraó vai ter uma ideia e ele vai dizer assim: nós vamos começar a matar os meninos, porque não vai ter como procriar. E não deu certo. Vamos pegar agora e vamos tacar trabalho nesse povo. Se trabalhava 12 horas, agora é 24 horas, vamos tirar comida. Mas a Bíblia vai nos falar que quanto mais Faraó batia, mais aquele povo crescia. Porque é assim que funciona com o crente. Tá batendo, mas é aí que tu tá crescendo. Tá batendo igual ovo na batedeira. Quanto mais bate, é aí que tá crescendo. Faraó tá falando: eu vou destruir esse povo, mas Deus está olhando e falando: pode bater que eles aguentam. Pode bater que eles aguentam, porque eu estou trabalhando no crescimento espiritual do meu povo. Deus está trabalhando na nação brasileira. As coisas vão apertar. O chicote vai começar a estralar na igreja brasileira. Mas o Senhor disse para mim que é para o nosso crescimento. Tentaram parar a igreja, tentaram parar o crescimento dos judeus, mas Deus está falando: não vai parar o crescimento, porque sou eu o dono da obra. Sou eu o dono. Nero se levantou para perseguir a igreja de Deus. Onde está Nero agora? Faraó tentou matar, mas onde está Faraó agora? Mataram o nosso Cristo. Agora onde está o Cristo? Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, porque a morte não pode parar. Não pode parar. Ninguém para. O crescimento da obra de Deus. Ninguém para. O inferno pode até ter raiva, pode até se levantar, mas poder de parar ninguém tem. O poder de parar o escolhido de Deus ninguém tem nessa terra. Podem tentar de um lado, pode buscar um Deus estranho de outro,
Pode invocar Satanás, Maria Padilha, seja qual a entidade que for. Pode construir ídolo para si mesmo, mas ninguém para quem é chamado de Deus. E as pessoas olhando de fora, eu imagino que estão falando, olha lá o que está acontecendo. Olha lá que humilhação. Olha lá como é que está a situação, mas eu vejo Deus do céu olhando e falando, quanto mais bate aí que está crescendo. Quanto mais oprime aí que está crescendo. Quanto mais persegue aí que eu estou enviando a força. É aí que eu estou enviando a força. É aí que eu estou enviando a força. É aí que eu estou enviando o meu sustento do céu. Porque homem e mulher não sustenta ninguém, quem sustenta é Deus. Quem sustenta é Deus. Quem sustenta é Deus. Quem sustenta é Cristo. É o Espírito Santo que passeia no nosso meio. Eles estão olhando do lado de fora. E estão pensando, tadinho. Tadinho do Moisés. Eu tô sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. Tadinho, agora tendo que ir embora, mas o Senhor está olhando do céu falando assim, mas sabe ele que tem um povo clamando por um libertador e eu vou enviar ele. E eu vou enviar ele, porque quando eu escolho não tem homem que faz. Tadinho, menino, vai embora, mas eles vão ter que ver Moisés vindo como um libertador. Moisés está voltando porque o deserto forjou o caráter dele. Porque o deserto está deixando ele mais forte. Porque o deserto está preparando ele para aguentar o povo que vai murmurar 40 anos, mas mesmo assim ele não vai desanimar. E ele vira para Deus e fala, Senhor, eu não posso ir, o povo está orando por um libertador, mas por que tem que ser eu? Estão pedindo, mas a minha língua é pesada, eu não vou conseguir não. Eu não consigo ir não, Senhor. O que é que eu vou falar? Não é assim que a gente fala. O que é que eu vou dizer? Como que vai ser? O Senhor vira para Moisés e fala, ei Moisés, tu vai chegar lá e vai dizer que o eu sou te enviou. Tu vai dizer que o Deus de Israel está te enviando. E quando ele envia, pode ir que ele vai te garantir até o final. E quando o Deus de Israel está te mandando, pode ir porque ele vai garantir até o final. E agora ele vai. E ele desce ao Egito. A Bíblia vai nos falar que ele encontra com seu irmão Arão. E vão eles perante o Faraó. Chegarão e chega Moisés perante Faraó. E Faraó vai ficar feliz porque reencontra o irmão que tinha ido embora. Agora o irmão está diferente. Agora o irmão está falando diferente, está usando umas roupas diferentes, né? Não está vestindo mais igual o egípcio. Está portando diferente. Ele voltou diferente. Quem é esse que vem vindo aí? Eu imagino que as pessoas estão olhando e pensando, é este Moisés? É este que era príncipe entre nós, mas agora ele não é príncipe do Egito, porque Deus fez ele ser príncipe do reino dos céus. Agora ele é príncipe escolhido de Deus. Que privilégio. E ele vai pedir para Faraó libertar o povo, portanto, o Faraó com o coração endurecido disse, eu não vou libertar esse povo. Esse povo é meu, eu não vou libertar para o seu Deus. Não tem cara, não tem corpo. Esse Deus invisível. A Bíblia então vai nos falar que começa o desafio no Egito. A Bíblia vai nos falar então que o desafio vai começar. Deus vai começar a mandar as pragas. E mais ainda, o coração daquele homem estava fechado. Mais ainda, o coração dele se endurecia para o povo não ir. Mais ainda, o coração dele se endurecia para o povo ficar. E vem a primeira praga, o rio Nilo se transforma em sangue. E nada. Segunda praga,
vem as rãs e nada do homem liberar. Terceira vai vir piolho e nada do homem liberar. Tá vindo a quarta, agora as moscas, agora ele libera, não liberou. Vem a quinta, vai vir a morte do gado, ele vai ver o gado morrer, vai ficar pasmo e vai liberar, ele não vai liberar. Vem a sexta praga, chagas na pele, agora tocou no corpo, tocou na estrutura corpórea. Deus só não pode tocar nisso não. Os deuses do Egito feitos por mãos humanas não podem fazer o que o Deus dos céus está fazendo. Está tocando agora na chão e rato, não vai mandar rã, ele está mandando agora doença na pele, e o povo vai começar a desesperar, mas mesmo assim o coração do homem está fechado. Agora vamos mandar chuva de pedra, Deus do alto, manda o granizo, nada do homem liberar. Manda então o gafanhoto e nada. Manda as trevas, 3 dias se transformam em trevas. Agora o pavor vem, ele vai liberar e não libera. Então Deus ordena o anjo da morte que desça da 10ª praga. E a 10ª praga foi enviada. O Senhor dá uma ordem para Moisés, vai passar o sangue do cordeiro na porta e na janela. Onde tiver marcação, o anjo não vai entrar. Ele tem a ordem para entrar, mas aonde não tiver. Mas é proteger aqueles que estiverem guardados com o sangue carmesim. Eu vejo esse sangue apontando para o sangue de Cristo na cruz, porque vai no outro preço de sangue que ele nos cobrou. E agora então Moisés vai passar na casa dos hebreus o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte não vai entrar em quem tiver marcado. E a Bíblia então vai nos falar que onde tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte passava, mas não entrava. O anjo da morte então vai entrar no palácio de Faraó, porque ele achou que os deuses dele poderiam livrar. Mas Deus feito de barro não existe. Deus está provando para o Egito que não adianta tentar fazer da maneira dele. Não adianta tentar fazer do jeito dele, porque ainda há um soberano sobre todas as coisas. E agora a 10ª praga vai entrar no quarto do filho do Faraó, e o primogênito agora é morto. Então, quando seu filho é morto, o anjo da morte vem e entra, leva a vida do menino. Ele vai liberar o povo para ir embora. Manda esse povo embora então. Manda esse povo ir embora. Eu não quero mais saber de hebreu aqui não. A Bíblia então vai nos falar que o povo está descendo e indo embora. Porém ele vai mudar de ideia. E Moisés está no meio da travessia do Mar Vermelho. O Senhor manda estender o cajado, o mar está abrindo, o povo está passando e está vindo atrás Faraó com suas cavalarias. Está vindo Faraó com seus soldados. Mas está lá o Senhor olhando no céu e falando: aqui eu crio uma barreira, porque daqui para lá só passa quem é meu. Daqui para cá só passa quem é meu. Faraó vai ficar para trás. Faraó vai ficar para trás. Daqui para lá só quem eu quero. Porque ainda há um Deus que faz todas as coisas. E Faraó não manda na vontade soberana de Deus. Daqui para lá está indo o povo marchando em terra seca. E quando o povo está passando, o Faraó está vindo atrás, nós temos o conhecimento de que o mar vai se fechando. O mar vai se fechando. E é tão interessante que, se nós formos analisarmos, existem os vestígios das carrocerias de Faraó até hoje lá embaixo no mar. Os cientistas descobriram, fizeram todos os tipos de exames, estudaram aquelas estruturas e descobriram que isso é do Egito. E o que o Senhor está mostrando e provando para nós? Eu ainda abro o mar para o meu povo baixar, e eu fecho ele quando o Faraó vem atrás tentando matar. Eu ainda abro o mar para o meu povo baixar, e eu fecho ele quando Satanás está vindo atrás para acabar. E o povo vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Canta Miriam, Miriam com o pandeiro. E o povo está cantando: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Olha onde nós viemos parar, olha onde
O povo vai estar no deserto. E a Bíblia vai nos falar que Moisés ele vai escolher um auxiliar para que estivesse junto com ele. E esse homem é por nome de Oséias. E quem é esse tal de Oséias? Vai ser o auxiliar de Moisés. A Bíblia então vai nos falar aqui em Números, capítulo 13, versículo 16. Moisés vai trocar o nome de Oséias, que significa filho de Num, para Josué. E esse moço que antes era Oséias, auxiliar de Moisés, agora não é mais Oséias, agora é Josué. Josué significa Deus é salvação ou Deus salva. E perante a congregação inteira, Moisés está trocando o nome. O que significa a troca do nome de Oséias para Josué? Nós temos algumas representações. A primeira vai representar que ele estava apto para fazer a vontade de Deus. E que Deus, o próprio Deus, havia trocado o nome daquele homem. E agora ele seria o próximo libertador que iria levar o povo para a terra de Canaã. E Moisés então estava preparando ele. Imagino eu que talvez ele mesmo nem sabia, mas Deus fazia a obra no secreto, fazia a obra no silêncio. Representa a confiança que Deus tinha nesse tal de Oséias, que agora é Josué. Deus confiava nele, porque agora não é mais Moisés que vai levar o povo para a terra prometida, mas sim Josué. Representa então também a conquista e a salvação do povo, porque Josué, quando chega na terra, vai renovar a aliança. Porque nós sabemos que quando o povo estava no deserto e quando Josué estava com Moisés e Deus estava dando as tábuas da lei para ele no monte, o povo está lá no arraial e Arão estava tomando conta, e o povo vai virar para Arão e vai falar: construa para nós um Deus, porque Moisés sumiu. O homem está lá no monte orando e o povo está querendo fazer Deus, o povo está querendo derreter ouro para fazer bezerro. Então Arão vai pegar as joias, entrega tudo que tem, vai entregando as joias, tira o ouro que tinha na roupa, e o povo vai entregando, e ele pega o monte que tinha na pedra. Olha como é que Satanás é astuto, ele prepara tudo pra gente achar que está no caminho certo. E Arão então está pegando, recolhendo ouro, vai derreter o ouro, vai fazer o bezerro de ouro, e está vindo lá. O Senhor falou com Moisés: Moisés, desce agora, porque o povo fez um bezerro de ouro e está me adorando lá no arraial. E Moisés está vindo em silêncio, e Josué, o auxiliar, estava lá embaixo esperando, e eles estão vindo e caminhando, e Josué está olhando e falando assim para Moisés: Moisés, está acontecendo uma coisa diferente no arraial. Eu ouço barulho de festa, o povo deve estar festejando, o povo deve estar adorando a Deus. E Moisés olha para Josué e fala assim: eles não estão adorando a Deus, eles estão adorando deuses feitos de mão humana. E a Bíblia vai nos falar que Moisés ele desce agora com as tábuas da lei, e de tanta ira que ele ficou, ele quebra o bezerro de ouro com as tábuas da lei. O que isso significa? Não significa apenas que Moisés está virado e ele quebra aquilo que Deus tinha dado para ele, não. Significa que ali o povo tinha quebrado a aliança com Deus. Por isso ele quebra as tábuas da lei, porque ali naquele momento o povo estava voltando-se contra Deus, porque eles gritavam no arraial, cantavam músicas, as mesmas músicas que festejavam para Deus nas festas que havia naquela época. Eles estavam cantando para bezerro de ouro, mesmo sabendo que foi o Deus de Isaac e de Jacó que tinha aberto o mar vermelho para eles passar. Agora eles construíram um bezerro, estão falando: foi ele que nos tirou da terra do Egito. Moisés está vindo na direção de Deus com o seu auxiliar do lado. Quebra ali a aliança, o povo quebra a aliança com Deus. E a Bíblia vai nos falar que quando Josué chega na terra, ele vai reedificar a aliança que o povo tinha perdido. Porque no caminho a idolatria tomou conta, mesmo vendo o pão caindo do céu, mesmo vendo o maná descendo do céu, mesmo vendo a nuvem guiando de dia para que o sol não matasse eles com o calor, mesmo vendo Deus enviando coluna de fogo para que não morresse de frio no deserto, o povo está se virando contra Deus. Mas sendo uma geração dessa, que Deus nem vai permitir continuar. Vai ter uma geração dessa que Deus nem vai permitir continuar. Se voltaram contra Deus, Coré, Datã e Abiram. Se voltaram contra a liderança,
Deus vai mandar um homem virar e falar assim: vem todo mundo, vem, junta todo mundo aqui, porque agora nós vamos ver quem é de Deus e quem não é. Nós vamos ver quem é de Deus e quem não é. Aí vem, Cleia da Tânia Virão, com a cara limpa, como se nada tivesse acontecendo. Porque tem gente que é dissimulado mesmo. Eles não têm vergonha. Tá fazendo tudo errado, mas na presença dos outros quer mostrar uma coisa que não é. Eu sou, eu faço, eu posso. Tá lá os homens então. E Moisés então vai dar o grito. E a Bíblia vai nos falar que Deus vai abrir a terra e vai engolir os rebeldes. Os rebeldes foram engolidos pelo chão porque Deus abriu. Olha Deus firmando aliança com Moisés e dizendo: Moisés, não preocupa não, porque eu estou cuidando de todas as coisas. Não preocupa não, porque sou eu que te chamei. E homem não tem poder de parar quem eu chamei. Pode até causar revolta, mas sou eu Deus que paro, porque sou eu aquele que manda no arraial. Então nós estamos vindo de uma geração que está acostumada com Deus fazer milagre, com Deus fazer água sair da rocha, mas que não tinha compromisso com aquele Deus. Nós estamos vindo de uma geração que o líder deles buscava Deus, e a Bíblia vai nos falar que na morte de Moisés, Deus vai mandar ele subir ao monte nas campinas de Moabe, e ele vai chegar e vai falar para Moisés olhar em frente a Jericó, observar a terra, e a terra era muito grande, e os olhos dele batiam naquelas terras, e o Senhor falava: Moisés, olha a terra, eu permito você ver, mas você não vai entrar. Eu permito você ver, mas você não vai entrar. Eu te faço ver com os teus próprios olhos, para tu saber onde até esse povo vai entrar, mas tu não vai chegar até neste lugar. Moisés então ele vai morrer. A Bíblia vai nos falar que o Senhor já levantou Josué para ser auxiliar, e agora nós vamos ter o conhecimento de que na morte de Moisés 30 dias vão ficar de luto, triste, angustiados, porque o libertador morreu. E a Bíblia vai nos falar então que Moisés tinha idade de 120 anos quando ele morreu. Contudo, a sua vista não se havia escurecido e nem o seu vigor havia fugido. E ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Glória a Deus. E por que ele estava cheio do espírito de sabedoria? Porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. O poder do Espírito Santo de Deus, ele é transferível. Aquilo que ele me deu pode ser seu. Não é só para mim, não é limitado a minha pessoa, é muito maior do que eu. E Moisés impõe a mão sobre Josué, que antes era Oséias, mas agora Deus trocou o nome. Agora Deus é salvação, porque eu vou salvar esse povo rebelde. Tá Moisés colocando a mão sobre a cabeça de Josué, e o espírito de sabedoria foi transferido para aquele homem. E a Bíblia então vai nos falar que no versículo 10 do capítulo 34 do livro de Deuteronômio: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Era uma situação em que o povo estava lá, fez um bezerro de ouro, e Deus virou e falou para Moisés: Moisés, pode ir embora, porque eu não vou com vocês. Se eu for, eu vou matar esse povo no caminho. E Moisés vira para o Senhor e fala: Senhor, não mande anjos, porque o Senhor disse que iria enviar anjos para irem com eles até o caminho. Moisés vira para o Senhor e fala: Senhor, eu não quero que o Senhor envie anjos. Eu quero, meu Pai, que o Senhor vá conosco, porque se o Senhor não for conosco, não me faça sair deste lugar. Não me faça arredar o meu pé daqui se a tua presença não for comigo. Ainda tem crente assim que se Deus não mandar, ele não vai. Ainda tem crente assim que se Deus não mandar sair, ele não sai. Ainda tem crente assim que se Deus não der a ordem, ele não vai por conta própria. E não existiu nenhum profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Mas entrando no tema, Moisés agora é morto. O corpo vai ser escondido. Nós sabemos que no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, o anjo vai lutar pelo corpo de Moisés com Satanás. E o próprio Deus escondeu o corpo de Moisés para que ninguém soubesse onde estava. Por quê? Porque o plano de Satanás era fazer o quê? Aonde ele está sepultado, nós vamos pegar e vamos criar ali
um lugar de adoração que o povo vai lá e vai adorar Moisés. Aí Deus está olhando do céu e falando assim, não, eu vou esconder porque ele é meu, até o corpo dele é meu, Satanás não vai pôr a mão. O trono de Satanás vai cair por terra, porque ele é meu, até depois de morto ele continua sendo meu, manda o anjo. O anjo então vai dizer para Satanás aqui, não, Satanás, esse corpo é do Senhor e leva. E a Bíblia vai nos falar que o corpo dele é escondido, que ninguém sabe até hoje onde está. Porém, nesse meio campo, o Senhor levanta Josué para ser o sucessor deste homem. E depois da morte de Moisés, Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, ele vai prosseguir com a caminhada até Canaã. No capítulo 1, o Senhor vai falar para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Mas a promessa não foi só para Moisés, porque a promessa primeiro foi a Abraão, quando eu falei com Abraão para sair da terra dos seus pais. Sai, Abraão, de Padã-Arã, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Sai, Abraão, da tua terra, tu ainda não me conhece, mas segue a promessa que o caminho vai dar certo. Então o Senhor vai fazer cumprir a promessa que ele fez para o servo Abraão lá atrás. E a Bíblia então vai nos falar que ninguém poderia resistir a Josué, porque todos os dias da vida dele, Deus seria com ele, assim como foi com o Senhor dele, que nunca deixaria ele, jamais desampararia aquele homem. Agora ele está pegando a congregação, e nessa congregação o Senhor vai dizer para ele, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Esforça-te e tem de bom ânimo, então somente seja corajoso, cuidado para fazer conforme a minha palavra, e toda a lei que o meu servo ordenou, dela não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E lá no versículo 8 do capítulo 1 do livro de Josué, o Senhor vai dizer, não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O Senhor está prometendo bênçãos a Josué, mas o Senhor está dizendo, a lei que o servo deu ainda vale aqui. A lei que eu dei para o servo lá ainda está valendo aqui. Eu não mudei não. Eu não mudei. Não tenta dar jeitinho não, porque eu não mudei não. É para seguir a risco. É para seguir do jeitinho que eu deixei. É para seguir da maneira que foi dita, porque foi o Senhor que deu a lei. Não afaste da tua boca este livro. Dia e noite medite nele. Não se afaste da minha presença. E no versículo 9, não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes. Imagino que agora ele está olhando e falando assim, agora sou eu que vou ter que guiar. Agora eu que tenho que levar o povo. Que tarefa difícil, mas o Senhor está olhando e falando, não se preocupe com a adversidade. Não preocupa-se com a dificuldade. Não fui eu que mandei. Não fui eu que ordenei. Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde quer que fores, eu estarei junto contigo. E o respeito veio sobre o arraial, porque viram que tinha autoridade de Deus imposta naquele homem. Tinha autoridade de Deus imposta naquele homem. Tinha sabedoria do Espírito Santo, porque houve transferência. E aonde há transferência de poder pelo Espírito Santo, há homens e mulheres cheias da graça e cheios do Espírito Santo de Deus. Aonde há um povo que busca e que clama, há diferença onde quer que eles vão. E agora então eles vão. E o povo vai dizer para ele, tudo que tu ordenares nós vamos fazer. Tudo que tu mandares nós iremos cumprir. Assim como fomos fiéis até Moisés, o nosso Senhor. Aleluia, nós seremos fiéis a você, Josué. Pode falar onde quer que nós vamos, que nós iremos. Então Josué então vai mandar os 2 espias para que espiassem a terra de Jericó. Quando Moisés mandou 12 espias, apenas Josué e Caleb trouxeram boas notícias. Quando Moisés enviou 12 espias para a terra de Jericó, somente Josué e Caleb animou o povo, porque chegou os outros 10 lá e falou, não vai não.
O povo lá é muito forte, os reis de lá são poderosos, nós não vamos poder vencer, deixa pra lá. Mas e a promessa que Deus fez lá atrás? Tem gente que olha para a promessa que Deus faz para mim e para a tua vida e olha e fala, deixa isso para lá. Por que tu está seguindo ainda nesse caminho? Tu não está vendo que está difícil. Aquele povo é mais forte que você. Mas ainda existe Josué e Caleb que andam de mãos dadas pelo reino de Deus. Então olhando para a promessa e falando assim, não deixa nada. Não vai abandonar a promessa coisa nenhuma, porque não foi homem que prometeu. Não é ser homem e homem que vão nos parar. Não é o povo de Jericó que vai nos fazer desanimar. Pode ir, Senhor. Pode ir, Moisés, porque o Senhor vai nos dar essa vitória. Pode continuar, porque nós venceremos. Mas por quê? Porque somos mais fortes? Não. Porque o reino de tudo está do nosso lado. O Senhor dos exércitos vai conosco. É por isso que nós vamos. Não vos desanimeis, porque os deus estão falando para nós. Mas ainda tem Deus pela ligação da fiação com Deus está falando. Continua assim, porque a promessa ainda está de pé. Está difícil, está complicado, mas a promessa ainda está de pé. Está difícil, mas não para, porque a promessa ainda está de pé. Está complicado, mas ainda está de pé. Deus me deu a última palavra. A última palavra ainda é do Senhor. E a palavra que Ele deu essa noite é continua, porque a promessa ainda está de pé. Deus está levantando Josué e Caleb. Deus está levantando soldados fortes, que não tem medo dos soldados de Jericó. Não tem medo do Egito, não tem medo de sistema de Babilônia. Deus está levantando servos que são fiéis até mesmo no momento da dificuldade. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé, está de pé, está de pé, está de pé. Porque a última palavra é de Deus. E agora então Deus envia os espias. E eles vão vigiar a terra. Porém vai chegar ao conhecimento do rei. E o rei vai mandar procurar os espias para matá-los. E eles vão parar dentro da casa de uma mulher que chama Raabe. E era esta prostituta. Vivia no muro. A casa dela era construída no muro. Meu Deus. Então o muro está aqui, a casa da Raabe está construída no muro. E agora vem os soldados de Jericó e vão virar e falar assim para Raabe: ei mulher, tu viu os espias que foram enviados, que vão invadir a nossa cidade? Ela vai dizer: não, eu não vi. Mentira, estava em cima da casa dela. Escondeu eles no telhado. E ela está dizendo: ah, não, eu vi eles correndo, mas eles foram para aquelas regiões. Se vocês forem correndo, talvez vocês alcancem eles. Então correr para lá. Deus levanta pessoas improváveis em circunstâncias para livrar os filhos de Deus. E agora então a mulher ela vai subir até o terraço onde eles estavam, até o telhado. E escondidos ali, ela vai dizer para eles: ó senhores, como eu tive misericórdia de vocês, tende misericórdia de mim e da minha família, porque nós aqui de Jericó, nós temos ouvido o que o Senhor fez. Nós temos ouvido como o Senhor abriu o mar vermelho para passar o povo quando saíram da terra do Egito. Nós ouvimos o que vocês fizeram com Seom e Og, os dois reis dos amorreus que vocês pegaram e mataram. Nós temos ouvido a fama do Deus de vocês e sentimos-nos alarmados, nos sentimos com medo. O povo está pasmo, o povo está com medo, porque sabem que está vindo com vocês uma legião de anjos. Enquanto está vindo com eles uma legião de demônios, o céu está mandando para vocês uma proteção diferenciada. Tende misericórdia de mim, da minha casa, do meu pai, da minha família, assim como tive misericórdia de vocês, porque nós estamos com medo. E os dois espias vão dizer: assim como você nos protegeu, coloca um fio de escarlate. Porque quando nós vemos o sinal do fio de escarlate, nós saberemos que você é aquela que nos livrou, que protegeu os filhos de Israel. E a Bíblia então vai nos falar que o Senhor dá ordem para Josué: 7 dias. Nos 6 dias vocês vão dar uma volta ao redor das muralhas de Jericó. Aleluia. Mas no 7º dia, Josué, 7 voltas para as muralhas virem ao chão. Quando tocarem as trombetas, as buzinas serão tocadas, o muro vai vir ao chão. E está indo então o povo marchando. O povo está marchando. O povo está marchando. E quando então tocam-se as buzinas, as muralhas de Jericó
te escolhendo, Rabi. E eu estou protegendo porque eu vi o que fizeste pelos meus. A casa da mulher era no muro. E caiu o muro inteiro e a casa está de pé. É coisa do meu Deus. Isso é coisa de Deus, porque coisa humana não faz isso. E o povo vai entrar, atravessa o Jordão. Entra em Jericó. Josué faz a divisão das 12 tribos. As 12 tribos dos 12 filhos de Jacó. Que agora não mais Jacó, mas seu nome foi mudado para Israel. Cumprindo assim a promessa que o Senhor fez. Cumprindo sim a promessa que Deus fez para o seu servo Abraão. E a promessa vai vir até Abraão, vem até Isaac. De Isaac nós temos Esaú e nós temos Jacó. O primogênito vende a primogenitura por um prato de lentilha. E agora Jacó tem a primogenitura, a bênção do pai. E de Jacó, que agora não mais Jacó, Deus vai mudar o nome. Porque antes Jacó era um enganador que enganou o pai. Agora é Israel, esse é o meu, é meu filho. De você agora vai vir as 12 tribos. E das 12 tribos vai vir a nação de Israel. A descendência. É esse Jacó aí que vai vir o tal do Judá. E quem é o nosso Cristo? É o leão da tribo de Judá. Porque Deus sabe de todas as coisas e pode fazer todas as coisas. Não desanimes e não te espantes, porque Ele é Deus. Não desanimes e nem tenha medo, porque Ele continua fazendo em nosso meio. E o Senhor pediu para eu dizer para a senhora, esposa do pastor Moisés do Alto São Luís, que a promessa ainda está de pé. E eu não posso sair daqui sem falar isso. Porque o Senhor diz assim, ainda tenho obra. Eu vou entregar tudo que Deus está me mandando, porque eu não vou levar nada do que não é meu. O Senhor está dizendo assim, deram uma sentença e falaram assim, agora eu tiro eles daqui. Esse povo vai embora. Eu não quero levar eles aqui, mas eles vão ter que ver. Porque o Senhor vai fazer voltar. Meu Deus. O Senhor diz assim que a última palavra é dele. A última palavra é dele e ele ainda não decretou nada. Então homem e nem mulher nenhum tem poder de parar. Lembra da promessa que eu fiz? Lembra da promessa que eu fiz? Porque fui eu o Deus que tirei. Foi eu o Deus que resgatei. Porque ninguém dava nada, mas agora sou eu o Deus que estabelece. Ninguém gostava, ninguém ia com a cara, mas eu não preciso de opinião de ninguém, porque quando eu quero escolher, eu escolho. Quando eu quero estabelecer, eu estabeleço. E não preciso da opinião de ninguém. O Senhor diz assim que Ele vai até Mata Fria e Ele tira uma macumbaria que foi enterrada em uma matinha fechada que tem naquele local. E Ele diz assim que tira o nome do teu esposo e o teu nome de uma catatumba, Ramancho, Ramanda, porque falaram, o espírito da morte vai parar, eu vou matar de acidente. Eu estou toda arrepiada aqui. O Senhor diz assim, eu vou matar, não vai parar, não vai consumir. Eu estou tirando, porque falaram, eu vou causar destruição, mas sou eu Deus que entra a história. Ele é o Deus que entra em toda a história. E Ele toca no físico. Ele toca. Porque Deus diz assim para o Senhor: sou eu aquele que contempla o teu coração. E sei eu as feridas que encontram aí dentro de ti. Mas eu digo assim para ti, servo meu, fui eu o Deus que te chamei, que te escolhi. Não temas e nem te preocupes não, porque sou eu Deus que estou no controle de todas as situações. E eu vejo algumas pessoas difamando, eu vejo algumas pessoas falando, eu vejo bocas falando, e o Senhor diz assim, vou tratar com um por um. Vou tratar com um por um para saber que ainda há Deus nessa terra. E Ele diz assim, nesta casa decretaram
decretaram fechamento, decretaram a morte. Mas o Senhor diz assim que é Ele que entra neste lugar. É Ele quem move, é Ele quem envia as direções. É Ele quem faz. Eu vejo muitas pessoas falando, eu vejo muitas palavras, eu vejo muitas pragas, maldições sendo lançadas contra este local. Mas o Senhor, Ele disse assim para nós essa noite: não preocupa não, porque todas as maldições vão ser convertidas em bênção. Todas as maldições que foram lançadas vão ser convertidas em bênçãos, porque não tem que saber que não mexe com quem é o ungido. Ainda homens e mulheres de Deus nessa terra, pastor. E o Senhor diz assim: sou eu, Deus, que te sustento e te pego pela tua mão. Vou lá na tua casa, vou lá no teu quarto, e te sustento. E te sustento. Sou eu aquele que te sustento, porque eu ainda tenho promessa. Ainda tenho obra. Estão olhando e falando: é improvável, mas foi Ele que eu quis. É improvável, mas ainda é meu. É improvável, mas eu ainda tenho obra. É improvável, mas fui eu que escolhi, operando Ele. Quem impedirá? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.